Que a graça e a paz vos sejam dadas da parte de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Neste terceiro domingo da Páscoa, somos convidados a refletir sobre o texto de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús, que ficava a uns 11 quilómetros de distância de Jerusalém, e comentavam entre si tudo o que acontecera. De repente Jesus apareceu e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado, mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. O que é que vão a discutir pelo caminho? Perguntou-lhes. E eles pararam de caminhar e estavam tristes. Um deles, Cleopas, respondeu: Deves ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe as terríveis coisas que ali sucederam nestes últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus, e eles retorquiram. O que aconteceu a Jesus de Nazaré, um profeta de Deus que fez milagres poderosos, era um grande ensinador e altamente considerado, tanto por Deus como pelos homens. Mas os principais sacerdotes e os nossos líderes prenderam-no e entregaram-no ao governador romano para ser condenado à morte, e crucificaram. E nós pensávamos que ele era o Cristo que vinha para resgatar Israel. Além disso, o que aconteceu há 3 dias, umas mulheres do nosso grupo, dos seus discípulos, foram de manhã cedo ao túmulo onde ele foi colocado, e regressaram com a notícia de que o seu corpo desaparecera e de que tinham visto lá uns anjos, que lhes disseram que Jesus se encontrava vivo. Alguns dos nossos homens foram a correr ver o que teria passado, e não há dúvida de que o corpo de Jesus desapareceu, tal como as mulheres contaram. Então Jesus lhes disse: Vocês não estão a ser sensatos? É assim tão difícil crer em tudo que os profetas escreveram nas Escrituras? Não foi claramente predito por eles que o Cristo teria de sofrer todas estas coisas antes de entrar na sua glória? E fez-lhes compreender as Escrituras, começando com os livros de Moisés e dos profetas, explicando o que estes textos diziam a seu respeito. Entretanto, aproximavam-se da localidade para onde iam. Jesus parecia querer prosseguir no caminho, mas pediram-lhe que ficasse com eles, porque se estava a fazer tarde, e ele acedeu. Quando se sentaram para comer, ele evocou a bênção de Deus sobre o alimento e, pegando num pequeno pão, partiu e distribuiu por eles. Foi então que de repente os seus olhos se abriram e o reconheceram, e naquele preciso momento ele desapareceu. Começaram, pois, a lembrar-se de como os seus corações se tinham animado enquanto lhes falava, explicando-lhes as Escrituras pela estrada fora. Levantaram-se nesse momento e voltaram para Jerusalém para se encontrarem com os 11 discípulos e os companheiros destes, que os receberam com estas palavras: Não há dúvida de que o Senhor ressuscitou. Apareceu a Simão. Os 2 de Emaús contaram como Jesus lhes aparecera também, enquanto seguiam pela estrada, e como o tinham reconhecido quando partiu o pão. Palavra da salvação. Aleluia, graças a Deus. Oremos. Amantíssimo Senhor, invocamos a Tua bênção, o Teu nome, e te pedimos, Senhor, que promovas a Tua palavra por meio do Teu Espírito para fonte de bênção e salvação àqueles que a ouvem, àqueles que a recebem, para que ela seja semente de vida eterna para todos aqueles que te acolherem no seu coração e na sua vida. Amém. Cristo ressuscitou. Aleluia. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E hoje somos levados à reflexão por este texto de Lucas, que nos descreve aqueles 2 caminhantes, discípulos de Jesus, que partem de Jerusalém, tristes e cabisbaixos, e nem se dão conta, no meio da sua dor, que estão a ser acompanhados pelo próprio Senhor Jesus ressuscitado. Estes 2 caminhantes, podemos dizer, simbolizam de alguma forma todos aqueles que no tempo atual, nos dias de hoje, vivem amargurados pela morte, pelo medo, pela derrota e pela nossa impotência diante de forças poderosas que de alguma forma nos obrigam
recear pela nossa vida e pela vida dos nossos queridos, a fechar os nossos países, as nossas realidades e as nossas cidades. Hoje nós somos levados por este texto a refletir sobre a nossa vivência da Páscoa de Cristo, do Cristo ressuscitado, e como nós cristãos podemos hoje também trazer essa luz de esperança para os tempos que estamos a viver. São Lucas descreve-nos neste texto maravilhoso que coloca no fim do seu Evangelho este encontro estranho, surpreendente, destes dois homens que caminham de volta de Jerusalém, derrotados pela dor, pela amargura e pela morte do Senhor Jesus. Eles estão presos de um passado recente, de uma tristeza imensa, do fim de uma esperança de um povo. E a sua dor, a sua tristeza, tolhe-lhes as próprias visões que eles podiam ter de quem é que estava caminhando com ele. Hoje nós somos chamados a nos perguntarmos se não estaremos como aqueles discípulos que saem de Jerusalém, também derrotados pela dor, pela amargura, pela impotência que todos vivemos nas situações que temos diante de nós e que todo mundo neste tempo vive, em que a todo momento a dor, o perigo da morte, da saúde, da situação do país, tudo nos inquieta e tudo nos dá más notícias. Mas aquela história que nós vemos hoje acontecer no nosso Evangelho de São Lucas é uma história que transforma um tempo de dor, um fim de dia, quando a escuridão se abate sobre a terra e eles encontram a luz da presença do Cristo vivo, sentado à sua mesa, partilhando com eles do seu pão e repartindo com eles. Hoje nós somos também chamados a abrir os nossos olhos e a vermos a realidade que está à nossa volta e a reconhecermos a presença do Cristo vivo nas imensas bênçãos que recebemos, na comunhão, na intimidade com que o Senhor Jesus nos presenteia com a sua vida renovada e com a sua esperança e o seu amor que nos envolvem em cada momento da nossa vida. E é exatamente quando estamos preocupados, tristes e sem explicação para o nosso futuro que o Senhor Jesus vivo nos abre a dimensão da festa, da celebração, porque Deus tem a última palavra, Deus não nos abandonou, Deus não poderia ter feito todo aquele percurso de Jesus com o seu povo e com os seus amigos para no fim tudo morrer debaixo daquele túmulo. Hoje também Ele nos incentiva a nos erguermos como filhas e filhas de Deus, à luz dessa vida nova que o Senhor Jesus nos abre, que aqueles homens reconheceram quando se lhes foi permitido verem no seu gesto a sua presença, o seu vir até eles, a sua maravilhosa bênção de proximidade que o Senhor deu àqueles dois homens. Eles não faziam parte do núcleo central dos apóstolos ou dos discípulos e talvez por isso eles cedo voltaram para suas casas convencidos que nada havia de bom a esperar daqueles acontecimentos. Sabiam que as mulheres tinham tido notícia de que Jesus estava vivo e mesmo assim eles não tinham muito vontade de acreditar que Jesus estava vivo. E é preciso Jesus revelar-lhes as Escrituras, revelar-lhes que o processo de Deus estava ainda por ser verdadeiramente revelado a todos com a ressurreição e com a sua entrada na glória. Foi preciso Jesus participar com eles da sua refeição, da sua intimidade, para eles reconheceram que afinal Jesus estava caminhando com eles. Também nós hoje podemos dizer, Jesus está caminhando conosco. Ele está a nos encher da bondade da sua presença na nossa vida, na vida de cada um de nós, seja qual for a nossa situação, seja qual for a nossa condição de saúde ou de doença ou de preocupação. Ele irrompe na nossa vida trazendo-nos a alegria, o amor de Deus e o poder de Deus que está acima de todas as coisas. E aqueles homens saltam a anunciar e a correr de volta para Jerusalém, de volta para os apóstolos,
anunciando-lhes que o Senhor Jesus está vivo e que Ele se lhes revelou no partir do pão. E quando a comunidade cristã se reúne em torno do pão, em torno da refeição, das refeições como Jesus tomava com os seus amigos, aquela última refeição que Jesus tomou e em que ele dizia que não voltaria a tomar daquele cálice até que voltasse. E eles, na verdade, faziam parte da nova história de Deus. Também nós hoje fazemos parte da história de Deus, porque é à medida em que nós acreditarmos e é à medida que nós anunciarmos que o Senhor está vivo e que o poder de Deus está sobre todas as coisas e o poder da morte não é definitivo, mas que Deus tem a palavra de vida para cada um de nós. É nessa nossa fé, é na nossa proclamação, é na nossa vida, em consequência dessa vida nova e da liberdade que o Senhor Jesus nos devolve, que nós também devemos ser os promotores dessa vida nova junto daqueles que hoje choram, se entristecem e se deixam tomar por um passado, fechados ao presente do Cristo que caminha conosco, que ceia conosco, que partilha conosco das nossas inquietações, que nos esclarece as nossas dúvidas, que nos alimenta pela sua palavra e que o Senhor Jesus, na verdade, está conosco sempre que nos reunimos no seu santíssimo nome. Sempre que partimos o pão, sempre que partilhamos o vinho, nós vivemos a sua presença no meio do seu povo e anunciamos o futuro bom de esperança e de paz que Deus quer promover hoje, no meio da nossa angústia, libertando-nos dela e levando-nos à alegria da comunhão uns com os outros e com Deus. A alegria da vida nova, do Cristo vivo no coração, na família e na vida de cada um de nós e de todo o seu povo sobre a terra. Amém.